A performance empresarial ela depende inclusive das questões hormonais. Se o paciente ele é obeso, ele é hipertenso, ele é diabético, provavelmente ele tem uma síndrome metabólica. E a síndrome metabólica por si só é o que guerrilha com a testosterona, que é um dos hormônios mais importantes até para a questão psicológica, tanto do sexo masculino e feminino. Então o paciente queixa da libido, queixa da fadiga, tá lá no trabalho bocejando, irritabilidade, não consegue tomar uma decisão assertiva porque sempre tá com a cabeça a mil. Você tem um nível de testosterona na faixa normal, que a gente fala que é essa faixa entre 600 e 900, que é o ideal ali, vai ser muito bom para sua produtividade, tanto na sua empresa, tanto dentro da sua família, dentro da sua casa, ter mais energia para brincar com seus filhos, ter mais energia para dar atenção pro seu esposo, porque você chega em casa morto todo dia, você não tem testosterona no corpo, você não dá atenção para ninguém. Não adianta a gente focar 100% no trabalho, porque o trabalho é algo importante na vida do homem, da mulher, com certeza é importante, mas se você perder a sua saúde, se você perder a sua qualidade de vida, você provavelmente não vai ter sucesso no seu futuro. A sua saúde tem que estar em primeiro lugar, se não está, você está vivendo errado. O dever do médico não é fazer com que o paciente encaixe na rotina que ele está pré-estabelecendo, é ele encaixar o tratamento na rotina do paciente. Esse é um bom médico, porque o paciente não vai seguir a tua rotina, ele vai continuar seguindo a rotina dele e você tem que se virar nos 30 para tentar mudar esse estilo de vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é Corpo de Alta Performance, mais saúde e mais resultados. Se você quer ser um profissional, se você quer ter mais alta performance na sua vida, esse episódio é para você e eu estou aqui com um convidado especial. Hoje ele é o primeiro doutor que vem aqui no AmplificaCast, é o Dr. Pedro Maciel, ele é médico, ele é CEO também do Instituto AFSE e ele tem só um pouquinho de experiência para poder compartilhar com você se você quer melhorar a sua saúde. Seja muito bem-vindo, Pedro, ao AmplificaCast, obrigado pela sua participação. Muito obrigado aí pelo convite, AmplificaCast. Que bom, né, que eu estou aqui hoje passando informações para vocês aí que acompanham esse grande podcast, né? Obrigado, Eric, obrigado sua equipe pelo acolhimento. Fui muito bem acolhido aqui. Isso é importante até para a nossa conversa ser mais leve, mais informativa. O acolhimento sempre é uma coisa muito importante em qualquer cenário, né? Até como um empresário eu falo para minha equipe, né, para minhas secretárias, sempre acolha bem o paciente na nossa clínica, né? Receba na porta, ofereça lá um café, uma água, toda a gentileza, isso é importante demais. Parabéns aí pelo trabalho. Com certeza, e faz sempre a pessoa voltar, né? Opa! Cliente feliz, paciente feliz sempre volta. Exatamente, é isso aí. E é isso aí, bom, mas me conta aí, você é de São Paulo, onde que você nasceu? Como que foi a sua infância? Que cidade você cresceu? Bom, eu sou mineiro, sou de Minas, sou de Alfenas, né? Nasci lá, fui criado lá até meus 17 anos. Fiz medicina em Belo Horizonte, fui para Belo Horizonte com 17 anos. 17 anos? 17 anos de idade. E... Único filho? Único filho, sou filho único, não tenho irmãos. Queria, né? Mas aí já não depende de mim. Né? É outra história. Mas, enfim, mas eu tenho amigos que eu considero irmãos, né? Durante a minha caminhada, Deus me ajudou muito e vem me ajudando muito a ter pessoas que me apoiam nos meus objetivos, nos meus sonhos, né? Hoje eu tenho uma equipe com mais de 20 profissionais, né? Juntando os 3 estados aí que eu trabalho, que é Goiânia, Uberlândia e São Paulo, aqui na capital onde a gente está hoje, né? A gente é uma clínica multidisciplinar, tem outros profissionais que atendem também, eu sou CEO, conforme você disse aí, estou na frente dessa equipe. Então, com 23 anos, aí, de 23 para 24 anos, eu já era médico, né? Então, Mas me conta só um pouquinho, assim, quando você saiu de casa, tomou a decisão de sair de casa com 17 anos, isso foi motivado por você, pelo seu pai, pela sua mãe? Totalmente por mim, né? Você imagina só, meus pais lá no Você sempre teve o sonho de ser médico? Desde meus 3 anos de idade, né? Eu ia no médico com a minha mãe ainda relata, né? Relata que... Pô, sentava lá na cadeira do médico, ficava pegando os equipamentos do médico, otoscópio, enfim. Já dava indícios de que é a profissão que eu queria seguir desde de pequeno. Então, o brinquedo que eu pedi pro meu pai era brinquedo de médico, enfim. Então, é uma coisa, acho não, né? Eu tenho a certeza hoje, até pelo meu trabalho que eu venho fazendo com as pessoas e pelo reconhecimento que eu venho adquirindo durante a minha jornada, é que realmente eu nasci para ser médico. Legal. Eu tenho essa coisa pessoal comigo, né? A gente percebe que hoje a medicina, né, como um profissional, tem um escalão para falar um pouco em relação a isso, ela perdeu um pouco a essência, né?
Às vezes o médico não olha na cara do paciente, não pega na mão do paciente, entende qual que é o cenário que o paciente realmente quer, né, melhorar. E médico virou tratador de exames, né? Então o médico ele sempre trata os exames, né? Chega um paciente lá com colesterol de 120, 130, 10 acima da referência superior, já vai prescrever uma simvastatina, né? Então, assim, a nossa medicina que a gente vem fazendo aí nos institutos é totalmente diferente. Eu acho que para você melhorar um colesterol, você não vai melhorar só com a medicação, você vai melhorar perdendo peso, mudança de estilo de vida, enfim. Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, se você precisa melhorar a sua saúde, tá com colesterol alto, glicose alta, esse episódio é para você. Se inscreva agora aqui no nosso canal no YouTube, lá no Spotify nos avalie com as 5 estrelas, compartilhe esse episódio com mais gente, porque as pessoas precisam saber, aprender desse conhecimento que vai ser compartilhado aqui hoje. E lá com 17 anos, quando você chegou no local onde você ia se formar, sim, qual foi a primeira impressão que você teve ali de ter que se virar sozinho? Aquela preocupação, né? Você imagina só, eu tinha minha mãe e meu pai do meu lado, né? A partir do momento que filho único. Aí a hora que eu entrei na casa, aquele tanto de coisa pra fazer, comprar produtos de limpeza, Veja, nunca comprei um Veja na minha vida. Fui descobrir a vida aí, e isso foi muito bom, né? Eu acho assim, né? A gente tá onde a gente tá hoje é por causa disso aí. Então, né, você que nos acompanha, né, que tem seus 18, 19, até 17 anos, que deseja sair de casa e tá tendo alguma dificuldade, passe em cima dessa dificuldade. Eu te digo, você vai evoluir muito. Então, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. A evolução, ela depende de vários fatores. Um deles é sair da barra da saia da mãe e do pai. Acho que é importante essa questão. E você veio de infância humilde. Sim, na verdade, eu pago a minha faculdade até hoje com o meu trabalho, né? Um financiamento, e durante o meu percurso da faculdade eu trabalhei muito, né? Para ajudar nos cursos. E o curso de medicina integral. Integral. E ainda assim você encontrava tempo para trabalhar? Eu sempre digo, né? O que acontece quem quer hoje? Um jeito que não quer arruma desculpa. Exato. O que acontece hoje, até dentro da minha área agora, né? Às vezes você pega um paciente, esse paciente chega e fala assim, doutor, eu não tenho tempo para praticar uma atividade física, eu não tenho tempo para comer direito, porque a minha rotina é muito corrida. E assim, óbvio que o dever do médico não é julgar, né? Se o médico vai julgar a rotina do paciente, não, tem muito médico que faz isso, e assim, eu acho um absurdo, né? Chega as informações para nós dentro do consultório médico. Qual que é o dever do médico? O dever do médico não é fazer com que o paciente encaixe na rotina que ele está pré-estabelecendo, é ele encaixar o tratamento na rotina do paciente. Esse é um bom médico. Porque o paciente não vai seguir a tua rotina, ele vai continuar seguindo a rotina dele, e você tem que se virar nos 30 para tentar mudar esse estilo de vida. E aí cai nessa questão nossa aí, né, da questão de empresários, né, essa rotina, principalmente aqui na cidade de São Paulo, essa correria, esse trânsito, essa afobação. Muito estresse, né? Muito estresse e... Comida rápida. Comida rápida, exatamente. Então, qual que é a ideia que eu sempre passo para os pacientes? Veja bem, você precisa respirar primeiro. Você tem que puxar o oxigênio para o seu cérebro e entender que tem muita coisa que você precisa melhorar na sua vida. Talvez você não tenha nem tempo para isso. Então, você que talvez chegue um domingo, né, que você está mais tranquilo, cara, pega um papel, começa a anotar o que você gostaria de fazer. Né? Primeiramente, você tem que traçar um objetivo de vida. Depois que você tiver esse objetivo traçado, o que você deve fazer? Você começa a fazer com que esse objetivo se concretize de acordo com a sua vida. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele é empresário, ele tem 49 anos, tem 3 filhos, a esposa, e ele trabalha muito, né? E ele chegou lá, exames cardíacos alterados, colesterol alto, a síndrome metabólica visível, diabético, hipertenso. Aí pedi os exames, expliquei para ele, falei, olha, o senhor precisa acalmar. Conversei com ele, você precisa sentar e entender que assim, você mora num condomínio, ou o corpo vai entrar em colapso. Se eu moro num condomínio, você não gosta de academia, você não gosta de nada, e lá no condomínio dele tem uma pista de caminhada. Cara, começa a andar nessa pista, chega do trabalho, já nem entra dentro de casa, já deixa a roupa no carro. Você sabe que eu tava assistindo um podcast anteontem, os sócios, e eles estavam comentando que ao longo da vida deles, eles tiveram muito sucesso profissional, construíram uma carreira, né? São bilionários, milionários, mas eles negligenciaram a saúde. E hoje eles falam, né, que quando eles começaram, com o conhecimento que eles têm sobre saúde, se eles tivessem aplicado isso antes, a vida deles teria até mais resultado, né? Às vezes as pessoas não pensam nisso como
como acrescentar isso para ajudar a ter mais resultado, né? A performance empresarial, ela depende inclusive das questões hormonais. Né? Então, assim, se o paciente ele é obeso, ele é hipertenso, ele é diabético, provavelmente ele tem uma síndrome metabólica. E a síndrome metabólica por si só é o que guerrilha com a testosterona, que é um dos hormônios mais importantes até para a questão psicológica, né? Tanto do sexo masculino e feminino. Então, assim, você que faz um exame de testosterona, às vezes você vai num clínico que, assim, não é julgando o trabalho do colega, obviamente, mas ele não tem tanto conhecimento da questão da reposição hormonal, ele fala que está tudo bem. Tudo bem, você está com a testosterona na média de 800, 900, que é o limite superior seu. Se você tiver com a testosterona de 500, não está tudo bem, está na média. Se você tiver com 280, 200, 300 tá testosterona, na reserva. está na reserva. Você não está bem. Aí você já sofre dos sintomas, porque na verdade o médico usa o exame como parâmetro para tratamento. Você não vai tratar o exame, você vai tratar o paciente. Então o paciente queixa da libido, queixa da fadiga, está lá no trabalho bocejando, irritabilidade. Então tudo isso... Não consegue tomar decisão mais assertiva. Não consegue tomar uma decisão assertiva, porque sempre está com a cabeça a mil. Então você percebe que assim, você tem um nível de testosterona na faixa normal, que a gente fala que é essa faixa entre 600 e 900, que é o ideal ali, vai ser muito bom para a sua produtividade, tanto na sua empresa, tanto dentro da sua família, dentro da sua casa. Né? Ter mais energia para brincar com seus filhos, ter mais energia para dar atenção para o seu esposo, porque você chega em casa morto todo dia, você não tem testosterona no corpo, você não dá atenção para ninguém. Né? Quer dormir? Você quer dormir e acordar no outro dia cedo cansado. E trabalhar cansado. Então, assim, não adianta a gente focar 100% no trabalho, porque o trabalho é algo importante na vida do homem, da mulher, com certeza é importante. Mas se você perder a sua saúde, se você perder a sua qualidade de vida, que é o nosso foco dentro dos nossos institutos, você provavelmente não vai ter sucesso no seu futuro. Né? Então, a saúde em primeiro lugar, você tem que levar isso em primeiro lugar. A sua saúde tem que estar em primeiro lugar. Se não está, você está vivendo errado. E quais são os primeiros sinais, assim, quando você olha para um paciente, seja ele um empresário, um profissional, de que ele está negligenciando a saúde? Ansiedade. Então, normalmente, já é um paciente que chega ansioso no consultório. Um bom médico, ele avalia tudo, né? Então, assim, antes de eu atender, um dia antes, eu dou uma olhada na minha agenda. Né? Eu vejo como que... Quem que vão ser os pacientes? Quem que são os meus pacientes, e eu peço para minha equipe sempre dar um relatório de cada paciente. Esse paciente buscou isso, buscou aquilo, para me ter uma ideia do que eu vou conversar na consulta, para não chegar lá questionando um tanto de coisa e já direcionar, lá, né? já direcionar. Então, vem um paciente querendo tratar ansiedade, a gente vai falar de tratamentos, a base de canabidiol, a base de fitoterápico para ansiedade, né? Porque a nossa medicina não é uma medicina que a gente está prescrevendo muito tarja preta ultimamente. A gente está tirando os tarja pretas, que é uma coisa que, se a gente colocar na balança, não é que não presta, né? Se a gente colocar na balança, não faz muito significado para nós. Se você tem uma terapia natural que te ajuda e não te vicia e vai te fazer bem, por que você está usando uma coisa que vai arrebentar com o seu sistema nervoso central só para te fazer dormir e ficar menos ansioso? Então, tudo na vida tem que ser colocado numa balança. Né? Se a balança pesar para o lado negativo, você tira. Se pesar para o lado positivo, você mantém. Então, a questão da ansiedade hoje é uma coisa que vem aumentando na população. E a ansiedade, ela leva a vários problemas de saúde. Então, você, por exemplo, dentro da nossa... Come mal, né? Tá ansioso, come mal. Compulsão alimentar é o principal. Então, um paciente que está acima do peso, a maioria das vezes é um cara ansioso. Ansioso com tudo. Né? Ele tem uma ansiedade intrínseca. Isso é visível, porque o cara chega até mordendo queixa. Assim. Tem paciente que já chega ansioso, enfim. E aí o dever do médico, mais do que o tratamento, é conversar e explicar. Porque às vezes a pessoa se culpa por isso. Não é culpa da pessoa, é uma questão orgânica. É uma falta da vitamina D, uma falta da vitamina B12, de um mineral, alguma coisa, ou os próprios hormônios, enfim. Repor, a pessoa já volta a ter energia, ter mais consciência, ficar mais equilibrada emocionalmente. Então, muitas das vezes a gente foca só na questão psicológica, mas para o psicológico afetar, primeiro vem a parte orgânica, né? A fisiologia altera, né, a questão psicológica. É muito raro você ter uma pessoa que tem um desequilíbrio emocional sem estar com a função orgânica comprometida. E o que você, qual que é o conselho? No Amplifica Cast, quem nos acompanha são muitos empresários, sócios, diretores de empresa. Para esse empresário que está se sentindo cansado, ele trabalha cansado, ele acorda cansado, ele não tem motivação. Quais são os conselhos que você daria para
pessoa? Primeiro marcar uma consulta com um profissional, ou comigo ou com outro profissional. Porque lá na consulta, como eu disse, né, é óbvio que a história pregressa que a gente fala dentro da anamnese, a história clínica do paciente é algo fundamental. Talvez tenha um remédio que você está usando aí que está te fazendo mal em vez de fazer bem. Esse já começa por aí. E, bom, o que eu venho fazendo muito aí dentro das clínicas? Então, alguns pacientes aí com excesso de peso, por exemplo, nós reduzimos aí, já tivemos resultados significativos, por exemplo, 40, 50 quilos, né? Em 2, 3 meses. O cara usa 6 remédios aí para hipertensão, diabetes, e hoje o cara não usa mais nada. Olha. E isso com diagnóstico, né? Então, assim, o cara é hipertenso, ele vai lá, faz a mapa, faz o monitoramento, é tudo com previsibilidade diagnóstica. A gente não vai tirar só porque a pressão arterial tá ferida dentro da clínica por enfermagem e tá num limite interessante. E sem a medicação, obviamente, porque a medicação vai fazer o controle. Então, é muito importante a gente entender o que é controle e o que é tratamento. Então, assim, esse tipo de empresário que tá acima do peso, que faz tempo que não faz exames, está mal, ele precisa fazer os exames e entender o que está acontecendo na parte fisiológica, né, do organismo dele. Entender de tudo. A partir desses exames, juntando com a história clínica, a gente vai formar um diagnóstico. E um bom médico, a partir do diagnóstico, ele vai tratar a causa. A causa. Que muitas das vezes, em relação a essa questão de hipertensão, diabetes e dislipidemia, que são as grandes doenças aí hoje no mundo, está relacionado com o ganho de peso. Então, obrigatoriamente, esse paciente vai ter que perder peso. Obrigatoriamente. E aí, hoje eu faço a minha terceira pós em nutrologia geral que eu estou fazendo, né? Na Sociedade Brasileira de Nutrologia. E nessa aula agora do dia 22, no meu aniversário, eu estava em aula. Olha para você ver que interessante. Sentou um cardiologista do meu lado. O que isso significa para mim? O cara tem 58 anos de idade, mais de 30 anos de medicina. Eu com meus 5 anos na humildade, né? É uma biblioteca de histórias, né? Vamos dizer assim, um cardiologista, né? Tem muito mais experiência, a gente tem que respeitar, né? Com certeza. Existe uma hierarquia dentro da medicina, né? Então a gente tem que... Os cabelos brancos não são à toa, exatamente. Né? Então, e ele me perguntou, falou, o que você acha desse tema, lipedema, né? Que é um tema que está em alta, como que você faz o tratamento lá na sua clínica? Né? Você falou que você tem uma clínica, você trata. Então, o que acontece? Um cara que tem 25 anos de medicina a mais que você... O que é o lipedema? O lipedema é a que saiu agora aquela reportagem do Fantástico, né? Não sei se você chegou a ver. Lipedema é uma doença inflamatória, né? Onde você tem inchaço de membros inferiores, principalmente no sexo feminino. Então, aquela gordura que não perde só com atividade física. Porque a causa, voltando a falar de causa, é hormonal, inflamatória. E aí vem outros tratamentos, e assim, o tema tá em alta porque a Yasmin Brunet do BBB tava com lipedema, né? E ela saiu do BBB, fez o tratamento com o médico nutrólogo, reduziu o lipedema e agora ficou em alta. Né? Famoso é o que comanda o marketing, né? O tema tá embaixo, o famoso fez, vai estar em alta. E eu venho tratando lipedema há 2 anos e meio. Né? Então, assim, no meu próprio Instagram tem lá caso e caso de lipedema. Né? Inclusive, ontem eu atendi uma paciente às 19 horas que veio de indicação de uma outra paciente que eu tratei o lipedema. Né? Então, esse boca a boca é muito interessante, porque quando você faz um trabalho bom, o melhor marketing que você tem é o boca a boca. A indicação é o melhor marketing, né? E isso exemplifica muito. Então, assim, só a gente recapitular, a gente tem que descobrir a causa da doença. Porque usar o antihipertensivo e o antidiabético, né, as várias classes que a gente tem hoje no mercado, só vai mascarar o problema, não vai tratar o problema. Né? Então, um bom médico, ele avalia toda a história, então você mesmo é meu paciente. E sem falar pela quantidade de exames que você precisa fazer logo no início, Você né? mesmo é meu paciente. Sim. Quanto tempo eu fiquei no consultório contigo? Sim, A bastante gente ficou tempo. mais de horas conversando. Sim. Então, uma primeira consulta, o primeiro contato que você tem com o paciente, se for menos de 1 hora, a consulta já não presta. Na minha concepção é isso. Não, eu até comentei com você, estou passando com um episódio familiar, né, com a minha mãe indo ao médico e tudo mais. Sim. E aquilo que você falou no início do podcast, que o médico nem olha na sua cara, é uma verdade. Isso acontece muito. Não olha. Paciente, minha mãe com um machucado no pé, o médico olha a distância. Com medo, né? Com medo, parecendo uma lepra, e fora que você é mal atendido e ninguém quer resolver o seu problema. Muito por falta de Mas conhecimento. a gente como paciente pode ter esperança de ter médicos bons? Tem, né? Você tem um na sua frente, né? Eu acho que eu sou um bom médico, tanto é que você acompanha comigo, você e sua esposa. Então, assim, o mundo não tá perdido, né, pessoal? Não adianta a gente generalizar as coisas, né? O que a gente faz muito? A gente generaliza demais. Não adianta falar que todo mundo é ruim, que tudo é ruim, que isso é ruim, não.
Tem que parar com essa mania de generalizar. Uma pessoa que acredita em Deus, que tem fé, que estuda e faz o trabalho dela bem, ela nunca vai falar mal de um outro profissional, de uma outra pessoa e julgar o tratamento do outro. Eu nunca falei mal de nenhum outro médico, de nenhum outro tratamento. E olha que eu já peguei coisas absurdas. O meu dever não é julgar o próximo. Quem faz esse dever é outras pessoas, é juiz, em primeiro lugar Deus, depois juiz, enfim, né? A área do direito. Nós temos que tratar o paciente. O dever do médico é tratar, acolher esse paciente, olhar no olho, pegar na mão. Então falta isso, né? Então, assim, só para a gente recapitular, nós temos que focar na causa. Medicina é tratar a causa. Hoje a gente só vem mascarando o problema, tá? Com medicações do mercado, enfim. Legal. E quais são os hábitos assim diários que ajudam a manter a energia e a evitar a fadiga mental e física? Olha, a primeira coisa que a gente sempre conversa é sobre metabolismo, né, com o paciente que está fadigado. Entenda bem, o músculo ele consome mais energia do que a gordura. Né? E hoje existe no nosso corpo um negócio chamado taxa de metabólica basal. Então todos nós, você tem uma taxa metabólica, eu tenho uma taxa metabólica. Isso depende da sua idade, do seu sexo, da sua altura e, óbvio, da sua composição corporal. Ou seja, quanto o seu corpo gasta em 24 horas por dia de metabolismo. Sem então, atividade assim, nenhuma. Você né? chegou lá na consulta, você fez uma bioimpedância e esse aparelho já mostra essa taxa metabólica basal. Então, normalmente, quando o paciente tem uma taxa metabólica reduzida, é porque ele tem excesso de gordura no corpo. Porque gordura, assim como o carboidrato, é uma das nossas maiores fontes de energia. Então, a gordura, por ela ser uma fonte de energia, ela não consome energia. Então, se o paciente tem um excesso de peso de gordura, né, óbvio que ele vai ter energia em excesso. Mas ele não gasta essa energia, porque ele tem a fonte que não é gasta pelo metabolismo, entende? Então o metabolismo dele está estagnado. É a mesma coisa eu falar assim, o metabolismo dele não lê essa gordura como um gasto. Ele só está estocando energia, né? Então você percebe que quando o cara é sedentário, está com obesidade de nível de grau aumentado acima de 3, ele tem excesso de energia. Isso para homem e mulher, né? É porque assim, o que acontece? Quando você vê um paciente obeso, você fala, não, esse cara é forte, cheio de energia. Né? Obesa também. É obesa também, sim, sexo masculino e feminino. Mas é totalmente ao contrário. Né? Ele tem sim uma fonte de energia, né, maior, por ele ter um excesso de peso em gordura maior, mas ele não tem, a maioria das vezes, você tem uma obesidade sarcopênica, né, que é um diagnóstico dentro da nutrologia muito preciso. Né? Então você faz normalmente no paciente muito obeso teste de força, né, aquela pressão palmar para ver se ele está conseguindo chegar no parâmetro ideal. Então normalmente é um paciente que é grande, mas ele é fraco, ele não tem massa muscular, né, que é o diagnóstico da excesso de gordura. Excesso de gordura. Baixo. E assim, 90% das vezes esse paciente ele é fadigado. Porque assim, o excesso de peso reduz os níveis hormonais da testosterona, aumenta o estradiol pela questão da aromatização. Então tudo isso aí, as baixas de vitaminas devido a questões intestinais. Então o paciente tem excesso de peso, normalmente ele é constipado, ele tem muita diarreia, então deve ter alguma... praticamente 90% dessa população tem alterações intestinais e o intestino é algo que a gente tem que sempre trabalhar em consulta. Por quê? É só o sistema nervoso mais complexo no organismo do ser humano. A gente tem o sistema nervoso entérico, que faz parte da questão intestinal, e tem o nosso sistema nervoso central, né? Que é a parte neuronal aí, enfim. Então você veja que se você atende um paciente nessa nossa área e não pergunta do intestino dele e passa um tanto de coisa para ele tomar, você nem sabe se esse cara está absorvendo a tanto de coisa que você está passando. Você tem uma síndrome do intestino irritável, uma doença de Crohn. Então, assim, você tem que focar em conversar, entender o cenário desde o sono, desde o intestino, para tentar chegar na causa e tratar de fato. Então, aí o que vem acontecendo muito, né? Às vezes o paciente tem um ferro baixo, ferritina baixa, uma B12 baixa, o médico vai lá, prescreve em doses, né, endovenosas, intramusculares e orais, aí esse paciente faz a reposição, mas ele não está absorvendo. Ele tem uma síndrome do intestino irritável que está dificultando a absorção na alça intestinal, né, na parte do ilho do intestino delgado, onde a maioria das vitaminas e minerais são absorvidos. Ele está colapsando isso aí. Ou seja, você não está tratando esse paciente, você acha que você está tratando, porque você nem perguntou do intestino. O cara está com diarreia faz um mês e ele não te falou em consulta. Ah, mas ele tem que me falar em consulta. Não, você tem que perguntar, você que é o médico. Né? Então você tem que questionar o paciente. O paciente não vai levar a anamnese pronta para você. Você é o cara que pergunta para ele. Né? Você é o questionador, você que está buscando a causa dos problemas do paciente. Então o paciente não é obrigado a te falar tudo, não. Se você não perguntar, ele não vai te falar.
Então, é basicamente isso, focar na causa o nosso sistema orgânico ele é muito complexo. Né? Então, desde uma queda de cabelo, se a paciente está com uma queda de cabelo, você pode suspeitar de várias causas. Óbvio que uma alopecia androgenética, mas uma baixa de vitaminas, uma absorção de ferro, né? O estresse oxidativo faz cair o cabelo. Né? Então, a noite mal dormida faz cair cabelo, né? Porque você não está fazendo reparação celular e o cabelo é a primeira coisa que cai numa noite mal dormida. Então, você percebe que assim, é impossível você emagrecer dormindo mal. É outra coisa. Né? Porque, na verdade, quando você vai fazer uma atividade física, você não ganha músculo na academia, você ganha músculo dormindo, na reparação celular. Você vai lesionar o seu músculo na academia, e no repouso você vai gerar a bainha de actina e miosina no músculo, ela vai ficar em repouso, gerando a hipertrofia muscular. Legal. E assim, como que você trata essas questões de equilíbrio hormonal? Bom, dentro da clínica a gente tem vários métodos. Primeiro que reposição hormonal é outra coisa que generalizar demais. Né? Quando você fala em equilíbrio hormonal, em reposição hormonal, você tem que selecionar muito bem seu paciente e tem que ter um diagnóstico completo. Então, assim, hormônio não é para todo mundo. Não é só porque a testosterona está baixa que você vai repor a testosterona de cara. Então, é uma coisa muito individualizada. Né? Então, por exemplo, o paciente tem uma disfunção hepática, óbvio que você não vai passar um hormônio para ele repor. Você vai primeiro tratar essa disfunção hepática, essa disfunção renal. O paciente tem um nódulo na tireoide lá, Tirades 4. Bom, vamos fazer uma punção, ver se esse nódulo é maligno, senão você vai gerar um câncer nesse paciente, principalmente a mulher, né? O complexo hormonal da mulher é totalmente diferente, né? O eixo hormonal da mulher é totalmente diferente do homem. Né? Então, dependendo do sexo e da idade, a gente tem que tomar muito cuidado para repor hormônio. Então, sempre tentar fazer a reposição de uma maneira onde vai realmente repor e não ultrapassar as doses fisiológicas, né? Então, o que a gente vem tendo hoje aí e chega muito no consultório é o abuso do uso dos esteroides anabolizantes, né? Então, o paciente usa para viés estético, compromete toda a saúde cardíaca, orgânica e né, não fazia 2, 3 anos que não fazia um exame de sangue para acompanhar e chega lá todo zicado. O que a gente vem pegando muito. Então, troca né, a questão, em vez do cara ir no médico, fazer o exame, buscar ajuda e entender se ele pode ou não usar, né? Não, ele usa por conta própria e acaba acabando com a saúde dele. Hoje, na clínica, é muito difícil é muito difícil um paciente chegar lá e de cara ele já repor hormônio. A gente sempre tenta fazer uma mudança do estilo de vida, mesmo essa testosterona estando baixa, porque o emagrecimento leva ao aumento da recaptação da testosterona. Né? Só para casos específicos, um paciente que já está ali treinando há muito tempo e não teve melhora. É igual a indicação da bariátrica. Você nunca faz uma bariátrica no paciente obeso de casa. Primeiro você tenta mudança de estilo de vida, medicações. Depois de 6, 1 ano, essa é a indicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Depois de 6 meses a 1 ano, se não teve a redução do peso e as comorbidades relacionadas a síndrome tudo que tem que fazer, né? Exato. As comorbidades relacionadas à síndrome metabólica ainda estão ativas, aí você caminha o paciente para a bariátrica. Hormônio desequilibrado, ele afeta a capacidade de decisão de uma pessoa? 100%. Então, quando você tem um hormônio muito alto, você vai ficar muito irritado. Quando você tem ele muito baixo, você vai ficar muito irritado. Esse é o problema. Então, você percebe que a vida é complicada, né? Tá alto, tá irritado. Tá baixo, tá irritado. E o que é o ideal, então, doutor? Hoje a gente tem métodos né, na clínica, inclusive... um método assim, que eu mais uso em relação à reposição hormonal quando bem indicada e analisada através de exames de sangue e outros exames complementares, que são os implantes. Então lá eu consigo ter uma taxa né, de testosterona, uma dose mais concreta de liberação. Então eu sei que se eu colocar um implante de 200mg, vai liberar mais ou menos 100 a 120, 80 nanogramas por decilitros ali durante 24 horas por dia. Então a gente tem um controle de dose maior. Diferentemente se o cara for repor a testosterona, tá lá o idoso, lá 60 anos, hipogonádico, né? Enfim, precisa fazer reposição. Se ele aplicar uma Nebido, por exemplo, que já tem indicação na questão da andropausa masculina, né? Porque o homem também tem menopausa, mas o nome é andropausa, depois da meia-idade. Ele vai ter um pico, ele pode ter efeitos colaterais significativos devido ao pico dessa testosterona e pra gente não saber quanto que vai a dose dessa testosterona. E o efeito psicológico, ele é totalmente retroativo. Né? Conforme você aumenta demais a testosterona, você vai ficar muito mais irritado, muito mais impaciente. É algo que tem que ser conversado com o paciente caso ele for fazer a reposição hormonal. Mas o contrário também ocorre. Então a gente tem sempre optar e explicar para o paciente que existem vias e métodos e doses e tipos de hormônio
que vão deixar com que essa testosterona não fique nem tão baixa nem tão alta, fique na média para o paciente não sofrer dos sintomas psicológicos. E sim, o nível da testosterona no exame de sangue ele é um preditor em relação à questão de você estar mais irritado ou menos irritado e a questão emocional. Você pega, pelo exemplo, a TPM na mulher, né? Minha pergunta é justamente, até pegando já o gancho que você vai falar, quais são os principais problemas relatados por mulheres no seu dia a dia? Pois é, então, falando da TPM, né? Então, a TPM é simplesmente a inversão dos hormônios ali numa fase do ciclo menstrual da mulher, né? Então, você aumenta a progesterona, reduz o estradiol, aumenta a testosterona e por um momento você reduz a testosterona. Então, o que você percebe? Que o emocional da mulher ele varia de acordo com o aumento e a diminuição de alguns hormônios. O que fica evidente que realmente você precisa ter um pouco de paciência com a sua esposa nesse período. Porque a culpa não é dela, não é que ela deixou de te amar, não é que ela tá... Não tá te perseguindo. Não tá te perseguindo. É uma coisa que o psicológico aumenta, o pavio fica mais curto, mas você entende que é devido a alterações hormonais da própria natureza. Demorei 5 anos para entender isso. Natureza. Tinha época do mês que eu não entendia. Tentando por que entender eu era até perseguido. hoje. A dona Victoria, né, minha noiva perfeita comigo, não tem que falar nada dela. Ela tem até uma TPM regulada. A gente faz uns tratamentos com ela aí também, né? Eu não sou besta, né? Eu sei que eu já sei o caminho, né? Isso é o bom, né? De ter um pouco de conhecimento dentro de casa. Aí você já evita muito problema. Mas, poxa, marca uma consulta com um ginecologista, com um endócrino. Você acha que a sua mulher tá muito irritada, não me ama mais, tá muito brava e tá... Cara, é questão orgânica, não leva pro lado pessoal. Não leva pro lado pessoal. E a mulher tem muitas responsabilidades, né? Tem a mulher hoje em dia que ela é do lar, cuida da casa, mas tem a mulher também que trabalha, que empreende. Com certeza. Quais são os principais problemas que você trata lá no Instituto? Eu venho consultando muito casais, né? E é interessante, né, que assim, eu na minha posição como médico, né, eu já peguei casais que se alteraram na minha frente, porque um ideia do outro e a pessoa não gosta. Aí você já vê que realmente o nível hormonal não tá adequado. Né? Porque se você alterar na frente do médico, isso não é normal, né? De qualquer pessoa. Tem casais que são muito amigos, muito compreensíveis. E através dessa relação eu já começo a notar algumas percepções. Só o cara tá muito irritado, né? Fala, entendeu? Tá... Aí você olha o exame e realmente tá compatível, né? A mulher lá com a testosterona de 5, o cara com a testosterona de 280, tá todo mundo mal. Por causa do... Vai ser discussão todo dia. Vai ser discussão todo dia. Então você percebe que assim, a sua relação ela depende sim de alguns tratamentos extras psicológicos e até... Porque hoje em dia as pessoas sim buscam a terapia, buscam um tratamento psicológico. É importante demais você ter esse acompanhamento. Jamais estou desqualificando. Inclusive na nossa equipe a gente tem psicólogos, eu acho importante demais. Dentro de um processo de emagrecimento mesmo, dependendo do grau, né, que esse paciente está em relação à sua rotina, em relação à sua ansiedade, é importante ter um psicólogo. Isso vai auxiliar demais no tratamento. A gente fala, né, que é o tratamento da equipe multidisciplinar. Mas é isso, a gente coloca muita culpa nas coisas extra, né, extra-orgânicas que a gente fala. E, na verdade, o problema está saindo de dentro de você. É uma desregulação hormonal de dentro de você, né? Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E assim, quais são as principais tendências de tratamento na nutrologia que você enxerga assim, que ajuda a pessoa a ter alta performance? Veja bem, então... Várias, né? Vai depender muito de como esse paciente está. Vamos falar um pouco da ansiedade e do sono, né? Que é algo que a gente já comentou aí previamente. Então, o que eu tenho hoje lá como uma terapia alternativa? O canabidiol medicinal, que é totalmente diferente do uso recreativo, né? É um óleo estudado em laboratório que você trata TDAH, que você trata Alzheimer, que você trata Parkinson, que você trata epilepsia em crianças, que inclusive é um dos melhores... Depressão também, né?
Desculpa? Depressão também? Depressão, todas essas questões psiquiátricas envolvidas, a 90% das doenças psiquiátricas, até a bipolaridade, agora a gente tem um THC Full Spectrum lá de maior potência que tá tratando um pouco a bipolaridade, né? Que é cada dia a pessoa tá de um jeito. Um dia tá feliz, um dia tá triste, um dia tá depressiva, que é uma doença muito triste. Tá? A bipolaridade é uma doença muito triste, porque a pessoa bipolar, ela acaba com os relacionamentos dela. Isso de amigos, famílias, filhos, irmãos. Então, assim, é um diagnóstico que ele é muito evidente. Né? Ele é muito evidente. A própria pessoa ela pode já se diagnosticar com bipolaridade. Cada hora do dia ela tá de um jeito. De manhã ela tá rindo até os dentes, depois do almoço ela já tá chorando por nada. Então, existe, né, essa doença, a gente fala que é uma doença que tem código internacional, é uma doença, ela deve ser muito bem investigada. Então, por exemplo, a gente tem essa terapia à base de canabidiol que vem ajudando os pacientes, né, de uma forma que não viciante, vamos dizer assim, igual os tarja pretos, porque assim, o que você tem que imaginar quando você está usando um Rivotril, um Fluoxetina, né, uma carbamazepina, o que for aí de remédios controlados, um benzodiazepínico, enfim, todos os inibidores de recaptação de serotonina, os antipsicóticos, quetiapina, enfim, essas medicações elas causam uma dependência. Tanto é que quando você vai no psiquiatra para ele te prescrever essas medicações, ele fala, não para de usar o remédio uma vez. Qual que é a pergunta que você faz na sua cabeça, né? Se você for uma pessoa inteligente? Por quê? Você tem que se questionar. Por quê? Porque você está dependente. Se você parar do nada, seu organismo vai reagir de uma maneira. Agora, se você desmamar, ele vai reagir de outra. Aí você vai tirar um pouco a substância aos poucos. Então, o que acontece? O canabidiol, ele não tem esse problema. Então, você está usando hoje, você pode parar amanhã. Você está usando 2 anos, você pode parar do nada. Você não cria uma dependência. Né? O que gera dependência em relação ao canabidiol é mais o THC. Então, às vezes tem uma paciente que eu acompanho que ela tem câncer terminal. Ela usa o canabidiol para dor. Né? Então, com a alta dose de THC para controlar a dor. Então, em vez de tomar morfina, ela usa o óleo de canabidiol. Lógico que ela fica um pouco letárgica durante o dia, o THC em altas concentrações, mas assim, é a medicina paliativa, né? A gente faz os cuidados paliativos. Já é o cuidado paliativo. Tirando essa paciente aí que vai ter, né, uma dependência química devido ao excesso do THC, que o THC sim causa dependência química, as outras concentrações que não tem THC tem 0,2, 0,1, né? Porque o CBG, o CBN e o CBD, né, que são as substâncias que atuam nesse controle de ansiedade e as outras doenças, elas são extraídas diretamente do THC, né, e atuam diretamente num eixo chamado sistema endocannabinoide, que assim como o sistema nervoso central, atua nos diversos mecanismos fisiológicos do nosso corpo. Então, às vezes você está focado em tratar seu sistema nervoso central e você esquece que você tem um outro sistema que também deve ser investigado, que é o sistema endocannabinoide, que atua até muito mais em relação às questões emocionais, como ansiedade e depressão, que é o mal do século que a gente fala, em relação ao sistema nervoso central. E você comentou aí da questão do atendimento dos casais. Hoje, existe muita procura por casais com problemas de fertilidade, por exemplo? Muito. Quais são os principais problemas que afetam esses casais? Veja bem, muitas das vezes, né, por questão de estatística, é a mulher que tem o problema da infertilidade. Porque, como eu disse no início, o eixo hormonal da mulher é muito complexo. Então, se essa mulher tem um mioma uterino, se ela tem uma endometriose investigada ou já teve, se ela tem qualquer problema ginecológico, um sangramento excessivo, né, que a gente fala que é o SUS, sangramento uterino anormal, ela deve ter uma investigação ginecológica extensa, né? E essas doenças ginecológicas, elas atrasam a questão da fertilidade da mulher. É muito mais comum você ter problemas ginecológicos na mulher do que problemas hipogonádicos nos homens. Né? Óbvio que os homens, né, assim como as mulheres, a gente dosa algumas gonadotrofinas exclusivas que ficam na parede ovariana e na parede testicular do homem, vê a função orgânica da relação da produção da testosterona e faz o tratamento. Então, o que eu venho pegando hoje que atrapalha a fertilidade são justamente as doenças ginecológicas. Então, se você tem uma endometriose, a chance de você ter um filho reduz de 60% a 70%. Então, assim, você não vai fazer um tratamento de fertilidade sem tratar sua endometriose, né? Porque o problema é a endometriose, voltando a dizer. Qual que é a causa da infertilidade, né? Então, é basicamente isso.
Então, por exemplo, o uso excessivo de hormônios, né? Em altas doses e tipos hormonais derivados, que não é da testosterona bioidêntica, né? Que os atletas bodybuilders usam, né? Que não é nada saudável essa questão. A gente já deixa isso muito bem ciente para o paciente que deseja fazer o uso, né? Mas eu não faço a prescrição, só faço o acompanhamento. A gente sempre faz, né, a manutenção do eixo hormonal pós-uso do abuso do esteroide anabolizante, porque ele causa infertilidade em excesso. Não é que a reposição hormonal, dependendo da dose, até dependendo da via e de como você fez essa reposição hormonal, vai causar uma infertilidade pro resto da vida. Ela vai inibir ali por um tempo as gonadotrofinas, mas depois ali fica muito mais fácil de recuperar se você usou uma testosterona mais bioidêntica e teve indicação real do tratamento, fez uma dosagem mais fidedigna. Então existe N fatores que atrapalham a fertilidade. Legal. E assim, um paciente, quando ele começa com você lá, seja homem ou mulher, em quanto tempo ele começa a ver resultado de alta performance? Varia. Tem pacientes que mandam mensagem já em 15 dias. Tem uns que demoram mais um tempo. É uma questão muito individual, né? É uma questão metabólica muito individual. A genética é muito ampla. Então, tem pacientes, por exemplo, que usa um Monjaro lá para emagrecer e não faz efeito, que é o remédio mais potente que a gente tem hoje no mercado. Tem gente que usa um Ribelch de 3mg, que é o Ozempic oral, né, que é a semaglutida, é o análogo do GLP-1 e já consegue ter uma perca de peso acentuada. Até explica aí, né? Porque em que momento que você recomenda o Monjaro, o Ozempic? Normalmente, assim, você nunca vai prescrever um dual, que é o Monjaro. O que é dual? Ele atua tanto a nível intestinal e tanto a nível da insulina. Que é um medicamento de amplo espectro de cara para um paciente. Ele sendo obeso, sendo compulsivo, enfim. Você sempre prescreve um monodual, que é a Saxenda, né? E o Ozempic, os inibidores de GLP-1. Que é o Ozempic, ele é mono? Ele é monodual, ele atua somente a nível da insulina. Tá. Na GIP, né? Que é uma enzima insulin-like, né? Fugiu o nome em inglês aqui da enzima. Mas ele atua a nível da insulina, regulando a insulina. Tanto é que o Ozempic trata diabetes, né? Off-label a gente usa para o tratamento da perca de peso. Então, apesar de novamente, existir uma negligência médica por trás do negócio, porque hoje virou moda, né? Você usar as canetinhas, né? Todo mundo, Monjaro, eu comprei um Monjaro, fui lá na Inglaterra, comprei um Monjaro. Porque, primeiro que no Brasil é proibido, né, a venda do Monjaro, né? A Anvisa não liberou ainda, apesar de... É proibido a venda do Monjaro, em farmácia não vende. Então, assim, o paciente faz um tipo de acompanhamento desse, ele tem que comprar, ele tem que importar fora do país toda uma transição com alfândega, pagar imposto para fazer o tratamento. Tem que ter receita, tem que ter indicação médica, tem que ter Código Internacional de Doenças, tem que estar fazendo acompanhamento médico. Então, assim, alguns países exigem receita, como os Estados Unidos, mas lá na Inglaterra, por exemplo, não precisa de receita. Então, eles vendem sem receita. Mas aqui no Brasil, você tem que ter a comprovação que você importou essa medicação para você usar. A gente vem vendo reportagens aí de paciente que colocou 70 Monjaro no corpo, passou em aeroporto e foi preso. Então, assim, pessoal, primeiro que... Já é tráfico. Primeiro que vai dar um BO danado aí, né, em relação à legislação. É um crime isso, né? E primeiro que esses medicamentos que estão sendo importados por essas pessoas, eles perderam a eficácia, né? Porque o medicamento ficando em contato com o corpo, ele já perde a eficácia, porque ele tem que estar numa temperatura ambiente, tem que estar numa temperatura ambiente no mínimo 20 dias, depois de 20 dias ele já tem que estar em altas temperaturas, na porta da geladeira ali, abaixo de 5 graus Celsius. Então você perde a eficácia da medicação. Existe muita falsificação, mas a questão nossa aqui é o seguinte, é muito difícil também o paciente que deseja perder peso, eu já prescrevi de cara uma caneta para ele. Porque virou moda, é muito fácil ser médico, então. Você vai lá, estuda 6 anos, tira o CRM e começa a prescrever caneta para todo mundo. Bom, vai perder peso, e depois que acaba a caneta? Então você está tratando esse paciente de fato? Então, assim, o Monjaro mesmo é um tratamento muito específico. Então, o paciente, primeiro, ele tem que ter passado pelo monodual. Depois ele vai para um dual. Agora a gente tem um tridual, que é a retragutida, né? Que é aí vai trabalhar no glucagon, né? Que é... Então, normalmente, esses estão sempre atrelados ao diabetes e à redução de peso. A retraglutida, pessoal, eu acho que assim, se a gente for fazer um paralelo hoje, né, em relação à epidemiologia da obesidade, a gente vem tendo uma redução. Tem um aumento significativo, mas hoje o tratamento da obesidade está muito avançado, devido ao surgimento desses vários outros tratamentos. E essa retraglutida, por ela Ou seja, só não emagrece quem não quer.
Também, tem essa questão. Mas aí, a gente tem que entender também que a questão financeira é algo que pesa muito nesses tratamentos, né? Infelizmente, hoje no SUS, a gente não tem não tem nem na farmácia para vender, imagina no SUS. O Ozempic, isso não existe, né? Então, o que a gente tem hoje no SUS? Fluoxetina. Para tratamento de obesidade. A indicação é fluoxetina, um inibidor de captação de serotonina, usado para tratar depressão e ansiedade, que inibe o apetite. Só que depois de 6 meses, os estudos dizem o quê? Reganho. Você volta dobrado do seu peso. Então é o Fica com a demanda reprimida. pior tratamento que existe para tratar a perca de peso é usar um remédio para ansiedade. Tirando o contrário, a bupropiona e a naltrexona, que tem indicações específicas, inclusive, por exemplo, um paciente tabagista. Normalmente é um paciente ansioso, ele desconta a ansiedade no tabaco. Se usar um contrário é interessante, porque existe estudos que a bupropiona reduz, né, aquela saciedade pela substância encontrada no cigarro, principalmente a nicotina. Então, assim, nós médicos devemos embasar nos estudos científicos. A gente não pode tirar as coisas da cabeça. Vou usar contrário para todo mundo. Não, encaixa ali no que o paciente precisa. Tabagista, obeso, ansioso, contrário, né? O paciente usou 25 canetas de Ozempic e não emagreceu. Vai usar mais uma caneta de Ozempic? Vai para a 26ª? Não, vamos passar um Monjaro para ele, né? Vamos pedir para ele importar um Monjaro, vamos entrar em contato lá nos Estados Unidos para ele trazer esse Monjaro, fazer a importação tudo bonitinho, né? Então, o trabalho do médico nutrólogo nessa questão ele tem que ser muito bem evidenciado, né? Porque é totalmente diferente você só dar o Ctrl+C ou Ctrl+V no seu computador e mandar receita igual para todo mundo, né? O tratamento ele é muito individualizado. Você tem que entender o que esse paciente usa, o que ele usou, qual a dose, o tempo, e entender a questão financeira também, né? Porque você vai sentar numa consulta com uma pessoa, ele usou Ozempic, tá? Você vai passar um Monjaro para ele importar, que não é uma coisa barata. Hoje uma caneta de Monjaro lá nos Estados Unidos vai pagar $1.000. $1.000 aqui, infelizmente, com essa inflação no nosso país, tá quase 7.000 conto. Então, é inviável, né? Dependendo do quadro social desse paciente, você tem que encaixar outras terapias. E tem tratamento para todo mundo. Seja classe baixa, classe média, classe alta, eu atendo todas as classes dentro do meu consultório, né? A gente já atende convênio lá na clínica justamente para isso, porque a gente ama o que faz, é diferente. Óbvio que a gente visa a questão financeira, mas também não é só isso, né? Então tem pacientes que me acompanham aí, que tá atendendo por convênio há 2 anos. E às vezes o convênio nem me paga, né? E para mim tá tudo bem, né? O importante é esse paciente estar indo lá, tratando, e a gente ama o que faz, e isso faz a diferença no tratamento. Não, legal. E aí, bom, se você chegou até agora nesse episódio, espero que você esteja gostando, você vai aumentar a sua performance. Se inscreve no nosso canal no YouTube, também lá no Spotify, nos avalie com as 5 estrelas e nos ajude o AmplificaCast a alcançar mais pessoas. Estamos chegando ao final do nosso AmplificaCast, mas antes de chegar ao final, eu vou perguntar aqui para o Dr. Pedro, como que é o Instituto AFSE? Onde ele está localizado? Como que ele pode ajudar as pessoas? Veja bem, a AFSE era um sonho de medicina, né? Quando eu entrei na medicina, não é que... Eu trabalhei 2 anos no hospital, né? Eu fiquei na minha cidade em Alfenas na época da Covid, na linha de frente, né? Eu chefiei uma equipe de mais de 15 médicos. Na época eu já peguei uma responsabilidade muito grande. E... Com quantos anos? A Covid vai fazer 3 anos. Eu tinha uns 26, né? 27, aí já descobri minha idade. Pô, aí, pronto, médico novo. Mas aí o que acontece? Eu era bem novo e eu já peguei... O que importa é a experiência, né? O que importa é a experiência, exatamente. Campo de tirou batalha, as palavras, né? Não, é óbvio. O campo de batalha vale tudo, né? E aí eu já fiquei na linha de frente da Covid. Eu era o diretor da linha de frente da Covid de uma cidade chamada Machado, onde a minha mãe nasceu. E na questão também, tinha outras cidades muito pequenas, de 20, 30 mil habitantes, então a gente era o centro de referência lá em Machado. E, às vezes a gente pegava alguns pacientes de Alfenas, enfim. Então você percebe que com 1 ano e meio de formado, eu já fui colocado realmente na fronteira, né? E aí lá no hospital, às vezes aquelas madrugadas meio sonâmbulo, você olhava e falava, pô, cara, será que vai ficar isso aí até quando, né? Morre gente, então assim, nasce gente, morre gente, você entra na ala da obstetrícia, um neném gritando, você sobra pra cima e um idoso morrendo de Covid, aí a cabeça vira aquela coisa, né? E eu falei, cara, eu nasci pra ser médico, mas eu não consigo, porque eu me apego muito à dor das pessoas, é uma coisa individual minha. Então assim, o cara que trabalha no hospital, o intensivista, um cara que trabalha no TI, ele não pode ser igual eu sou. Né? Ele tem que ser um cara mais frio. Normalmente esse profissional é mais frio, porque assim, é muita dor, né? Você sofre junto com o paciente.
Eu vi muita coisa assim que me deixou muito forte durante a minha caminhada nos hospitais que eu trabalhei. Mas eu tive a referência de um dia assim, não é que eu sou um cara enjoado, ai, doutor, enjoado, né? Porque a gente vê negócio de ar-condicionado, cafezinho, secretária, levando lá, cadeira de massagem, não é isso não, pessoal. É porque realmente o cara que tem uma clínica, o cara que opta por fazer um atendimento clínico ambulatorial, né? Ele não se adaptou ao hospital. E ainda bem que existe essa população, né? Porque ela é muito importante também para evitar que o paciente vá para o hospital. Entendeu? Então, qual que é o meu trabalho? Meu trabalho hoje é um pouco diferente do que eu fazia lá na Covid. Lá eu estava na linha de frente, a vida e a morte. Hoje eu trabalho com vidas, né? Então eu tô lá com a vida, mas é uma vida que talvez daqui a um tempo ela vai ser comprometida devido a vários fatores orgânicos aí. Então, o que a gente faz? A gente evita esse comprometimento, que a gente fala que é a base da medicina integrativa, né? Que é a qualidade de vida do paciente. Então, você trazendo qualidade de vida para esse paciente, você prolonga a longevidade desse paciente. E nada mais bonito dentro da medicina que é prolongar a longevidade. Que é o que todo mundo quer, né? Se você chega... Exatamente, todo mundo quer viver. Ninguém quer morrer, acorda e fala, vou morrer hoje. Não, ninguém. Exatamente. Então, assim, é muito bonito, assim, nós que somos médicos dessa área, a gente enxergar dessa maneira. Então, assim, como o oncologista trabalha com muita notícia negativa, você tá com câncer. Você tem 60 dias de vida. Não, eu não. Eu falo, bom, você tá com uma diabetes. Você tá hipertenso. Você pode morrer amanhã. Mas se você começar a fazer isso aqui, você vai ganhar mais 10 anos de vida. Você vai ganhar. Você fala do ganho. Então é só ganho. E é bom, eu saio feliz todo dia da minha clínica, né? Eu posso trabalhar até 11 horas da noite, eu tô rindo até aqui. Por quê? Porque, você tá salvando vidas de uma maneira diferente. Não é que você tá confrontando a pessoa entre a vida e a morte mais. Mas você tá evitando que ela seja confrontada entre a vida e a morte. Então, qual que é o lema da AFS? O lema da AFS é isso. A qualidade de vida, evitar a doença, evitar o aumento aí das internações nos hospitais e cuidar do paciente como um todo. E quais são as especialidades, os profissionais que trabalham junto contigo lá? Nutrologia, medicina esportiva, endocrinologia, fisioterapia, nutrição, dermatologia, basicamente isso. Legal. Bom, espero que você tenha gostado do Amplifica Cast. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Pra galera te achar aí no Instagram, como que eles te acham? @Dr. Pedro Maciel Oficial. Sigam lá, mande dicas, mande caixinha de pergunta. Mande caixinha de pergunta. De vez em quando a gente abre umas caixinhas de perguntas. Faz aí, a consulta online pelo Instagram, né? É grátis, né? Como se diz, né? Até agulhada na testa é bom de graça, né? Então, vamos lá, manda perguntas, manda direct. Quando a gente tiver um tempo, a gente vai responder com certeza, com muito carinho aí. Estou à disposição de vocês, tá? Compartilha aí pros amigos aí que você acha que se identificaram com esse caso. É importante compartilhar, né? Compartilhar oração, compartilhar conhecimento, isso é muito importante pro mundo. Nosso mundo precisa de conhecimento, precisa de pessoas boas, tá? Faça o seu papel no mundo, vai ser muito importante para sua longevidade. Legal, e o Instituto AFS, como que as pessoas acham? O Instagram? É Instituto AFS São Paulo, Instituto AFS Goiânia, Instituto AFS Uberlândia, né? São as 3 localidades que a gente está. Legal. E você também tem um site, né? Que é o pedromaciel.com.br. www.doutorpedromaciel.com.br. E tem o site da AFS também, que é AFS com PH. AFS com PH. .com.br. Perfeito, bem colocado. É isso aí, Pedro. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tamo junto. Até o próximo. Até o próximo. Amplifica Cast. Amplifica Cast. Valeu.